Deus seja glorificado. Quero estar agradecendo cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha guiar os seus passos, os seus caminhos, que Deus venha direcionar a sua vida. Eu quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero estar também pedindo para aqueles que não são inscritos do canal, poder se inscrever no canal para estar nos ajudando, nos incentivando. Ative o sininho ali das notificações, compartilhe. Eu vou ficar muito grato com cada um. Então, peço a todos e aqueles que não são inscritos, puder se inscrever, vai estar nos ajudando. Que Deus venha abençoar a tua vida. Então, se você sentir de se inscrever, se inscreve para estar ajudando. Se você não sentir de se inscrever, não se inscreva. Mas mesmo assim, Deus abençoe a tua vida. Deus seja glorificado na tua vida. Quero estar compartilhando uma mensagem para os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos ajuda a cada dia mais a ficar firme. É o alimento diário, é a palavra de Deus. Então, nós temos que estar se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança, ela nos traz ânimo, ela nos renova, porque ela é verdadeira. A palavra que é contida na Bíblia é a palavra de Deus, e ela transforma vidas, ela liberta, ela cura, ela faz milagre, se nós cremos nela. Se nós olharmos o centurião que foi atrás de Jesus para a cura de um servo dele, para um servo do centurião, ele falou para Jesus: envia somente uma palavra e o meu servo será sarado, e o meu servo será curado. Então ele foi atrás de Jesus e pediu para que Jesus viesse enviar somente uma palavra, e o servo do centurião foi curado. Então esse é o Deus que nós servimos, mas nós temos que crer na palavra dele, porque é a palavra dele que transforma de verdade. A palavra de Deus, ela nos convence dos nossos erros, ela mostra as nossas falhas, ela mostra os nossos erros, porque nós todos somos pecadores, somos todos falhos. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, e a palavra de Deus, ela está ali para nos mostrar os nossos erros e para também nos direcionar para que nós venhamos melhorar a cada dia. Não é porque a pessoa ela lê a Bíblia, não é porque a pessoa está em alguma denominação, em alguma igreja, que ela é 100% perfeita, não. Quando ela vai para a igreja, quando ela lê a palavra de Deus, quando ela lê a Bíblia, ela vê que ela é mais pecadora. Ela vê que ela é mais falha. Porque essa palavra aqui, a palavra de Deus, a palavra que está contida na Bíblia, o que ela faz? Ela nos mostra como nós somos tão pecadores, como nós somos tão falhos, tão errados. E nós vemos também o amor de Deus, as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus, ela é tremenda por causa disso, porque ela mostra os nossos defeitos, ela mostra as nossas fraquezas, e ela mostra que sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela mostra os nossos erros, ela mostra que nós temos que melhorar. Então eu gostaria de estar compartilhando a palavra que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11, uma história bastante conhecida, onde vai falar de Davi,
A palavra de Deus diz que Davi era o segundo coração de Deus. Então imagine Davi segundo o coração de Deus. Davi falhou, Davi pecou, Davi errou, mas mostra as misericórdias de Deus para com a vida de Davi. E é assim conosco. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, mas quando nós se arrependemos, Deus ele vai lá, estende as suas mãos, nos ajuda, nos socorre. Porque Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, Deus ele é justiça, Deus ele é tudo em nossas vidas. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada, porque é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos anima, é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. Então o texto a qual nós vamos estar meditando vai ser 2 Samuel capítulo 11, vai falar sobre Davi e a Batseba. Vai dizer assim o texto: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então aqui nós vemos uma história onde Davi ele comete um erro gravíssimo. Porque Davi ele tomou uma mulher, que não era dele, que era do seu soldado. E Davi ele foi cobiçado. Davi ele cobiçou com os olhos. Então, ele cobiçou aquilo que não era dele. E através disso, Davi cometeu um grave erro que, consequentemente, lá na frente, prejudicaria o seu reinado, onde vai cair juízo sobre a casa dele. Então, olha só as consequências dos nossos atos. Porque Davi, em vez de ele ir para a guerra, pode ver que aqui no versículo 1, decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então, em vez de Davi ir para a guerra, Davi preferiu ficar em casa. Então, olha só a consequência de uma escolha. Em vez de ele ir para a guerra, ele preferiu ficar em casa. E quando ele fica em casa, aparece uma situação onde ele vai estar andando ali no terraço, ele vai ver a Batseba, ela vai estar tomando banho. E com os olhos, Davi cobiça aquela mulher. E depois vem a consequência. Davi engravida ela. E no versículo 6 ali, Davi vai dizer, então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, depois que Davi engravida ela, que ali no versículo 5 vai dizer, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiro a Joabe dizendo, mande-me Urias o Heteu. Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe.
como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para casa e descanse. Então Davi aqui queria fazer com que Urias fosse para casa e tivesse relação com a Batseba, para que ele não fosse culpado pela gravidez dela. Olha só, além de ele cobiçar a esposa de outro homem, primeiro vem lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, olha só, então Davi, ele foi tentado por aquilo que estava nele, porque Davi, ele não podia ver uma mulher que ele já queria tomar como esposa. E era uma coisa que Deus não se agradava. Deus nunca quis que o homem tivesse mais de uma mulher. Então Davi, ele veio do costume de Saul. Saul veio do costume lá dos povos fora. Eles quiseram copiar o que os outros reis faziam, que era ter várias mulheres. E não é isso que Deus queria. Deus, ele nunca quis isso. Mas por causa dos olhos, olha só como que os olhos, eles são terríveis, os nossos olhos são terríveis. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim, ó, o 22 e 23 vai dizer: os olhos são lâmpadas do corpo, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então olha só, os nossos olhos, eles são terríveis, então nós temos que vigiar muito para onde nós olhamos, porque através dos olhos nós alimentamos a nossa mente, nós alimentamos o nosso espiritual. Então se nós olharmos coisas boas, nosso corpo vai ser bom, mas se nós olharmos e alimentarmos os nossos olhos com coisas ruins, o nosso corpo vai ser ruim, nós vamos estar espiritualmente mal, porque vai atrair para nós o que nós olhamos. Olha só, Davi, ele olhou aquela mulher. E Davi, ele vai perguntar aqui, ó. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi, ele perguntou de quem era aquela mulher, e falaram: ó, é filha de Eliã, filha de Eliã e mulher de Urias. Então, dizendo que, ela tem um esposo. Mas Davi estava tão cego que ele não quis saber se ela tinha esposo ou não. Aí o que aconteceu? Daí ele mandou chamar. E ele acaba deitando com ela, ela acaba tendo um filho com ela, acaba engravidando ela. E isso causou uma consequência terrível na vida de Davi. Primeiro, porque Davi, em vez de ir para a guerra, preferiu ficar em casa. Então a mesma coisa, muitas vezes nós, em vez de nós ir para buscar a Deus, em vez de nós viver, se esforçar orando, se esforçar lendo a palavra, examinando as escrituras, se alimentando do que é bom, muitas vezes nós se alimentamos de coisas que não agrada a Deus, que tudo que não edifica as nossas vidas. Então a pessoa se alimenta só das coisas ruins, entendeu? Daí a pessoa ela tem desânimo, ela tem tristeza, ela não sabe muitas das vezes porque ela está desanimada, ela está triste por causa do que os olhos veem. Porque Davi, ele estava no terraço, ele viu a esposa de Urias e cobiçou com os olhos. Em todas as áreas, os nossos olhos, nós temos que purificar os nossos olhos com o colírio do alto, com o colírio dos céus, procurar se alimentar das coisas boas. E qual que é as coisas boas? É a palavra de Deus. Se alimentar daquilo que vai edificar as nossas vidas. Então Davi, em vez de ele ir para a guerra, ele fica em casa. Aí Davi,
engravida a Batseba. Aí Davi, o que acontece? Davi ele vai criar situações para que Urias voltasse para casa. Aqui vai dizer também que Davi ele até chama Urias para comer e beber junto com Davi. Aí Davi embebeda ele, manda ele embora, achando que ele ia para casa, ia se deitar com a Batseba. Aí ele não acontece o que Davi planejou. Por quê? Porque Deus ele não permitiu. Deus ele não permitiu. Daí no versículo 14 do capítulo 11 vai dizer assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: põe Urias na linha da frente, onde o combate for mais intenso. Então olha só o que Davi vai fazer. Ele vai mandar Urias para ficar na frente da batalha para morrer. Olha só a intenção de Davi. Olha só a intenção de Davi. Tudo planejado. Tudo planejado. Então olha só como que nós, ser humano, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Se não for Deus, se não for as misericórdias do Senhor em nossas vidas, porque nós somos pessoas más. Nós somos pessoas más. Ele vai dizer lá em Romanos, quer ver? Romanos 3. Romanos capítulo 3, olha só. Isso aqui é todos, nenhum escapa. Se não for Deus na vida, em Romanos capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem me entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta dele é sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então olha só como todos nós somos pecadores e falhos. Sem Deus, sem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós somos todos falhos. Todos falhos. Não há ninguém que faça o bem. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então é a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. No versículo 21 do capítulo 3 de Romanos: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então só é Cristo Jesus que pode nos justificar, mas nós temos que estar em Cristo Jesus. Nós temos que procurar andar nos caminhos que Cristo Jesus nos ordena. Procurar a cada dia melhorar,
procurar a cada dia fazer a vontade dele, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e ao justificador daquele que tem fé em Cristo, em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio do que? Da lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei e da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então é só Jesus que pode nos salvar, é só Ele, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, é só Jesus que pode nos salvar, é só Jesus que pode nos livrar da ira vindoura, é só Jesus. É só Jesus. Então nós vemos a história de Davi, onde Davi ele peca, e o pecado dele é gravíssimo, onde ele pega uma esposa de um soldado dele, engravida, daí ele manda o soldado para a guerra para morrer, e a intenção de Davi fazer ele estar na frente da batalha para morrer mesmo. E Davi, ele vai colher as consequências. Então tudo que nós fazemos em nossas vidas vai ter consequências. Sendo a pessoa que está na igreja, a pessoa que não está, todos. A palavra de Deus fala que o sol brilha para todos. Então todos vai ter consequências. Tudo que nós fizermos vai ter consequências. Sendo nós conhecedores da palavra ou não, vai ter consequências. Então Davi, ele faz isso, ele acaba engravidando a mulher do soldado dele. Ele manda o soldado ir para a guerra com a intenção de que o soldado morresse. Aí depois, as consequências. Lá no capítulo 13. No capítulo 13, olha o que vai acontecer. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse a Amon: por que você está emagrecendo tanto após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amon disse: estou apaixonado por Tamar. Então olha só, esse Amon, filho de Davi, e a Tamar também era filha de Davi. Então olha só, as consequências. Primeiro, ele vai lá e se apaixona pela própria irmã, ele abusa da própria irmã. Olha só as consequências que Davi colheu. Aí Amon, ele abusa da sua própria irmã, da filha de Davi. Então, olha só, porque o juiz vem para casa de Davi ali, ó. E depois Absalão fica sabendo, aí mata Amon. Olha só a tragédia que entra na família de Davi. E depois Absalão, ele tenta tomar o reinado de Davi. Então, tudo por causa da consequência que Davi fez. E o primeiro filho que ele teve lá com a Batseba morreu. Entendeu? Olha só as consequências que Davi ele teve que colher. Daí Absalão toma o reinado de Davi por um pouco período de tempo.
Davi ele tem que fugir porque Absalão tenta matar o pai. Olha só que a consequência das atitudes que Davi fez. Então, Davi ele era o segundo coração de Deus, mas era cheio de falhas, cheio de pecado. E nós não somos diferentes, nós também somos falhos, somos pecadores, carecemos da misericórdia do Senhor, carecemos das misericórdias do Senhor. Então que Deus ele venha todos os dias perdoar as nossas falhas. Então, ela diz que todos os dias nós também temos que se arrepender dos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias nós erramos. Então que Deus venha a cada dia mais nos guiar, nos fortalecer, e somente o Espírito Santo pode nos convencer do juízo, do pecado, da justiça. Então não é à toa que Jesus enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo para nos convencer. Basta nós dar ouvidos ao Espírito Santo, basta nós dar ouvidos ao que Deus fala para nós. Nós temos que se arrepender todo dia. Nós não somos melhores, mas nós temos um Deus que nos justifica. Esse Deus é poderoso, mas basta que nós venhamos a estar em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque nós falhamos, aí Ele vai lá e nos corrige para que nós venhamos melhorar. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Nós temos que estar debaixo dessa vontade, a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, porque é só Ele, é só Jesus que tem que ser adorado e glorificado, é só Ele, porque foi Ele que se entregou por todos, é Jesus que se entregou por todos. É Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas Jesus, Ele não está morto. Jesus está vivo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero estar fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha convencer, Pai. Que o Senhor venha nos convencer daquilo que nós temos que melhorar, Pai. Porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, ó Pai. Nos ajuda a melhorar, nos ajuda a cada dia mais a fazer a Tua vontade, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossas faltas, as nossas negligências, ó Pai. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pensamentos errados. Meu Deus, aquilo que nós estamos vendo, que o Senhor não se agrada, aquilo que nós estamos ouvindo, que não se agrada, que o Senhor não se agrada, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a melhorar, Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade, ok? Porque nós queremos estar aquele dia reunido com o Senhor à eternidade, Pai. Meu Deus, o Senhor está mais próximo do que nunca, a Sua volta está mais próxima. O Senhor vai, meu Deus, levar a Tua igreja para viver a eternidade com o Senhor. Aonde o Senhor estiver, a igreja vai estar com o Senhor, Pai. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a melhorar, Pai. Glorifica, Senhor, o Teu nome na vida de cada um, Pai. Cada inscrito do canal, aqueles que não são inscritos também, direciona essa mensagem, direciona, Pai. Toca nos corações, ó Pai, toca nos corações para compartilhar essa mensagem, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a vida de cada um, porque é só Ele que pode nos ajudar, só Ele que pode nos fortalecer, é só Deus. É só Deus que pode mudar a nossa vida, a nossa história, é só Ele. E o que o inimigo ele quer fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. Quer que as pessoas desacreditem em Deus. Porque nós devemos ficar firmes no Senhor. Nós não devemos deixar que nada do mundo exterior, nada que está em nossa volta venha afetar a nossa fé, venha abalar a nossa vida, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer colocar depressão nas pessoas, ele quer colocar desânimo, é isso que ele quer.
Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.